Muito bom dia a todos os que estão presentes neste webinar. Isto é um webinar promovido pelo Banco Inter, mais um, sobre um tema que acho que afeta todas as empresas, principalmente todas as empresas que estão e querem investir. É um webinar promovido pelo Banco Inter em parceria com o Unit Consulting, especialista nestes temas dos fundos europeus. E, portanto, aquilo que pretendemos nestes webinars é dar conhecimento às empresas que estão presentes e depois poder disponibilizá-lo no nosso site, no site da Unit, para que quem se tenha inscrito e não tenha podido ter a possibilidade de estar aqui presente, possa vê-lo e possa aferir os temas que entretanto foram falados. Como sabem, o PT 2030 é um quadro europeu, um quadro comunitário que tem cerca de 24 mil milhões de euros de fundos para apoiar investimentos pelas empresas e está muitas vezes alocado, ou na maioria das vezes a percepção que existe é que está alocado apenas para as PMEs. Aquilo que neste webinar queremos desmistificar é essa mensagem, é essa ideia, porque efetivamente o PT 2030 também tem soluções e oportunidades para outras empresas, nomeadamente grandes empresas. E daí o nome, será que o PT 2030 é para empresas de qualquer dimensão? Dito isto, espero que o webinar seja do vosso agrado, a informação seja aquela que pretendam. E passando agora à agenda, eu, Filipe Rocco, fiz a abertura. Irei passar de seguida ao Bernardo Maciel, CEO da Unit, para passar a sua mensagem. Depois passaremos à apresentação propriamente dita pela Sofia Soares, que é coordenadora da Unit. Depois teremos aqui um momento de perguntas e respostas. Aproveitavas desde já que para fazer as perguntas e respostas tem no topo do vosso ecrã e do Teams perguntas e respostas, é aí que o devem fazer. E depois de acabarmos o tempo das perguntas e respostas, haverá uma palavra para encerramento e, acima de tudo, espero que gostem deste webinar e que usufruam das informações que vão aqui ser passadas. Bernardo, passo agora a palavra ao Bernardo. Bom dia, Filipe, e as melhoras rápidas. De facto, começar uma apresentação a engasgar é tudo aquilo que a gente quer e, portanto, espero que recuperes rapidamente. Queria agradecer, obviamente, ao Banco Inter a confiança em poder estar aqui com vocês. Também agradecer aos presentes. De facto, quando se fala em investimento, os fundos comunitários é tema incontornável. Ao longo dos últimos anos, eu diria desde ainda dos anos 80 da década passada, desde a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, os fundos comunitários passaram a ser um instrumento relevante das empresas quando se fala em investimento. Aquilo que nós procuramos aqui hoje é, sobretudo, tentar desmistificar um conjunto de temas, nomeadamente também naquilo que o Filipe apresentou relacionado com as grandes empresas, mas também desmistificar um conjunto de temas que regularmente vão sendo atualizados e vão sendo lançados pelos diferentes concursos que, neste caso, o Portugal 2030 tem ao dispor para o investimento. As empresas incontornavelmente vão tendo desafios complexos ao longo da sua vida. É verdade que os últimos tempos também não têm sido fáceis, desde a alteração de cadeias de valor até aos desafios mais recentes dos conflitos que temos assistido, nomeadamente da Europa e agora nas últimas semanas também da política nos Estados Unidos que afeta toda a economia internacional. Mas de facto o caminho das empresas faz-se através de inovação, faz-se através de crescimento, e a competitividade só é possível se de facto formos capazes de investir da forma certa. Os fundos comunitários são uma peça fundamental, como eu dizia, para se poder continuar a investir. Aquilo que nós procuramos aqui hoje é dar-vos algumas ideias e, sobretudo, mostrar aquilo que possam ser as formas de continuarem a fazer esse investimento. A minha colega Sofia Soares vai apresentar os temas relacionados com a inovação e, sobretudo, a melhor forma de podermos trabalhar estas iniciativas. Ao vosso dispor, a Unit tem cerca de 50 consultores. Já no último quadro comunitário trabalhámos mais de 1.000 milhões de euros de investimento nas empresas portuguesas nos diversos setores. O objetivo do dia de hoje é dar-vos uma primeira panorâmica, mas, sobretudo, disponibilizarmos qualquer questão, quer através das agências do Banco Inter, quer através dos nossos contactos, sentirem-se totalmente confortáveis para partilharem connosco aquilo que são os vossos objetivos de crescimento, os vossos desafios para os
próximos anos, para que possamos em conjunto conseguir encontrar as melhores formas de financiar. Passa-me a palavra à minha colega e agradecer já a presença de todos. Bom dia a todos, muito obrigada. Vou então dar início aqui à apresentação. Pronto, creio que já estão todos a ver a apresentação. Vamos então aqui dar início ao foco deste, explicar aqui um bocadinho a exclusão das grandes empresas nos fundos europeus. E, tendo em conta o tecido empresarial português, que é constituído por mais de 99% de PMEs, é natural que o foco dos fundos comunitários sejam as PMEs. E, apesar de, no quadro comunitário anterior, as grandes empresas não estarem excluídas das típicas tipologias de sistemas de incentivos, seja de inovação produtiva, investigação e desenvolvimento, este quadro comunitário trouxe-nos a novidade da exclusão das grandes empresas desses sistemas de incentivos. No entanto, pelo contrário, este quadro comunitário também nos trouxe outras novidades ao nível de criação de novos sistemas de incentivos. Sistemas de incentivos esses que as grandes empresas podem ter acesso a incentivos. Portanto, as grandes empresas não estão excluídas do Portugal 2030, existindo apoios às mesmas, nomeadamente em projetos de investigação e inovação em colaboração com PMEs, uma vez que foi criado um novo sistema de incentivos, o sistema de incentivos AID, à inovação, à investigação, desenvolvimento e inovação empresarial em copromoção, e também as grandes empresas podem ter acesso a incentivos em projetos de descarbonização, eficiência energética e energias renováveis, uma vez que foi criado o sistema de incentivos à transição climática e energética. Ao longo da apresentação vamos então ver aqui os mecanismos específicos nestes sistemas de incentivos. Começando aqui pelo sistema de incentivos à investigação, desenvolvimento e inovação empresarial, como referi, uma novidade do Portugal 2030, também conhecido como as mini-agendas, uma vez que mini-agendas porque é equiparável às agendas mobilizadoras que existiram no PRR, mas numa escala de menor dimensão. E então, o que é que este sistema de incentivos tem como objetivo e o que é que pretende apoiar? Este sistema de incentivos pretende apoiar operações de investimento integrado em investigação, desenvolvimento, que tenham o objetivo de desenvolver atividades, atividades desde a investigação até à produção e à introdução no mercado de produtos ou processos, potenciando a inovação produtiva decorrentes da cooperação entre empresas envolvendo PMEs ou mid-caps em cooperação com grandes empresas e ou INESs, que são entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação. Ou seja, este sistema de incentivos pretende promover aqui uma abordagem integrada entre investigação e inovação, onde na componente de investigação se pretende que exista investigação e desenvolvimento que levem à criação de novos produtos, processos ou serviços, ou a introdução de melhorias significativas em produtos, processos, e por sua vez que esses resultados sejam incorporados na componente de inovação, ou seja, a componente de inovação aqui neste sistema de incentivos é complementar para que as empresas possam incorporar os resultados resultantes dos resultados que resultaram das atividades de investigação e desenvolvimento na sua atividade económica e que consigam levar esses resultados para o mercado, introduzir esses resultados no mercado. Como, então, neste caso, neste sistema de incentivos, as entidades beneficiárias são as PME e ou Small Mid Caps e as grandes empresas podem participar neste sistema de incentivos desde que em copromoção com PMEs ou Small Mid Caps. Falando aqui um bocadinho de condições especiais, específicas deste sistema de incentivos. Ou seja, porque é um novo sistema de incentivos, e é um IDI, por isso é obrigatório incluir atividades de investigação industrial, desenvolvimento experimental e inovação produtiva. No entanto, o investimento em atividades de investigação e desenvolvimento experimental deve ser superior ao investimento em inovação produtiva. Os projetos têm que ter uma duração máxima de 36 meses. Existe um investimento elegível mínimo de 5 milhões para operações apoiadas pelo Compete 2030, ou seja, todos os sistemas de incentivos, não pode existir qualquer investimento ou compromisso firme antes da data de submissão da candidatura. No entanto, também aqui, uma vez que são um sistema de incentivos que promove
promoção, há aqui algumas nuances relativamente ao consórcio, ou seja, o consórcio deve ser liderado obrigatoriamente por uma empresa, as empresas têm que assumir aqui um peso maioritário no total de investimento, como pode haver aqui copromoção com INESs, com entidades do sistema científico, mas as empresas têm que assumir um peso maior do investimento. E deve ser garantido um consórcio completo. O que é isto de garantir um consórcio completo? É ter entidades que cobram todas as fases da cadeia de valor dos produtos ou processos-alvo do projeto. Ou seja, ter aqui entidades que com as competências necessárias para a realização da investigação e desenvolvimento, mas também ter aqui entidades que garantam que os resultados chegam ao mercado. Uma vez que este sistema de incentivos tem uma componente de ID, como de investigação e desenvolvimento e de inovação, também temos aqui rubricas de investimento divididas por componente. Na componente ID, que despesas elegíveis são... quais são as despesas elegíveis? Então, desde logo, o pessoal técnico dedicado a atividades de ID, uma vez que as atividades de investigação e desenvolvimento requerem recursos humanos qualificados para o desenvolvimento das mesmas. Também são elegíveis a aquisição de patentes, matérias-primas e materiais consumíveis, componentes para a construção de instalações piloto ou demonstração e para a construção de protótipos. São também elegíveis a aquisição de serviços a terceiros, instrumentos, equipamento técnico ou científico e software específico, despesas de promoção e divulgação dos resultados, viagens e estadias, e bem como a certificação de sistema de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação. Ou seja, todas as despesas relacionadas com as atividades de investigação e desenvolvimento, desde os recursos humanos, materiais, instrumentos que sejam necessários para a realização dessas atividades, para a criação do produto até chegar ao protótipo, são elegíveis. Por outro lado, na componente de inovação produtiva, as despesas elegíveis, que despesas elegíveis são? Estamos aqui então a falar de máquinas e equipamentos, bem como equipamentos informáticos, ou seja, já estamos aqui a falar de máquinas e equipamentos a nível industrial, de chão de fábrica, que possam materializar os resultados da atividade ID, ou seja, na componente ID chegou-se ao protótipo e depois pretende-se que esse protótipo siga para uma linha produtiva e então na componente de inovação produtiva são esse tipo de despesas que são elegíveis. Também são elegíveis ativos incorpóreos, como softwares necessários. No entanto, as grandes empresas nesta rubrica estão limitadas a 50% dos custos elegíveis. Temos outras despesas elegíveis apenas para PMEs, como consultoria especializada de serviços de engenharia, diagnósticos ou outras despesas, e também são elegíveis a construção de edifícios e obras de remodelação limitadas até 20% das despesas elegíveis. Uma vez que as despesas elegíveis também estão divididas em duas componentes, também a taxa de incentivo difere, ou seja, temos uma taxa de incentivo para a componente de investigação e desenvolvimento e uma taxa de incentivo para a componente de inovação produtiva. Relativamente aqui à taxa de incentivo da componente de ID, estamos a falar aqui, a taxa de incentivo, a taxa máxima de cofinanciamento é sempre tem sempre por defeito uma taxa base à qual é acrescida majorações, chegando então assim à taxa máxima de cofinanciamento. Estamos aqui a falar numa taxa máxima de cofinanciamento de 80%, as INESs de 85%, no entanto, tudo o que é... Todas as empresas INESs da região de Lisboa estão limitadas a 40%. Relativamente à... Ainda aqui estou. Então, bem, isto é que foi. Bem, por favor, estamos a ouvir vozes. Eu gostaria que Andreia J, por favor, desligue o seu microfone. Muito obrigada. Estou. Andreia J. Ok, obrigada. Relativamente à componente de inovação produtiva e à taxa de incentivo, mais uma vez, a taxa máxima de cofinanciamento é o somatório de uma taxa base e majorações aplicáveis, que podem ser ou não. No entanto, o que é importante ressalvar, ou seja, não existindo, obviamente que se tenta sempre trabalhar para se obter majorações, para aumentar a taxa de incentivo. No entanto, estamos sempre aqui a falar de uma taxa base. Por exemplo, aqui as grandes empresas na taxa de base na componente de inovação produtiva, estamos aqui a falar numa taxa base de 15%. No entanto, se for localizada no Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, já terá uma taxa base de 25%, à qual poderá aqui somar-se existir a criação líquida de postos de trabalho, aqui uma majoração, podendo aumentar então esta taxa base.
Do modo geral, as grandes empresas nesta componente podem obter uma taxa máxima de financiamento de 30%, se for do Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, até 40%. Este sistema de incentivos, o IDI, está a decorrer, o período de candidatura já abriu, a primeira fase termina a 30 de maio e existe uma segunda fase que termina a 30 de outubro. Existe uma dotação, o aviso tem uma dotação total de 149 milhões, distribuídos pela região de Lisboa 3 milhões, Algarve 3 milhões e para o Compete, Norte, Centro e Alentejo 146 milhões. Pronto, passando agora então aqui à outra grande novidade do Portugal 2030, o sistema de incentivos à transição climática e energética. Este sistema de incentivos é novidade, como referi, foi criado especificamente porque tendo 3 grandes objetivos, que são estimular a descarbonização das atividades económicas estimular a descarbonização das atividades económicas, aumentar a eficiência energética e a redução das emissões de gases de efeito de estufa, diversificar a produção de energia renovável a partir de fontes e tecnologias pouco disseminadas no mercado e promover a economia circular e processos produtivos regenerativos. Obviamente que a criação deste sistema de incentivos vem ao encontro de tudo o que é estratégia a nível nacional, seja para o aumento da eficiência energética, para se atingir a neutralidade carbónica, e este sistema de incentivos vem ao encontro disso. Neste sistema de incentivos foram criados vários mecanismos para ir ao encontro dos objetivos que acabei de referir, nomeadamente 5 mecanismos, estes que estamos aqui a ver. Ou seja, existem 3 tipologias de intervenção, dentro destas temos estas 5 tipologias de operação e, se repararmos, na sua maioria as grandes empresas podem candidatar-se a este sistema de incentivos, não podendo apenas qualificar-se em dois mecanismos, que é a qualificação verde das PME, promover a circularidade nas empresas. Neste sentido, vamos então abordar agora que estas 3 tipologias em que as grandes empresas podem obter incentivo. Iniciando então por esta primeira tipologia, eficiência energética e descarbonização. Esta tipologia tem como grande objetivo apoiar, e como o próprio nome diz, apoiar a redução dos consumos de energia e das emissões de gases com efeito de estufa através da substituição, adaptação ou introdução de equipamentos, processos e tecnologias de baixo carbono e de forma complementar da incorporação de fontes de energia renovável. Ou seja, pretende-se que as empresas sejam energeticamente mais eficientes, que reduzam a sua pegada carbónica. Exemplos de ações elegíveis neste sistema de incentivos, seja a substituição de caldeiras ou outros equipamentos que utilizem combustíveis fósseis por caldeiras, neste caso de biomassa, ou outros equipamentos que não utilizem combustíveis fósseis, ou seja, que recorram a energias limpas. Também é elegível a instalação de sistemas de gestão inteligente de energia, como sensores e automação para a otimização do consumo. Por exemplo, uma linha produtiva, a eletrificação dos processos produtivos, ou seja, substituir aqui uma linha produtiva que recorra a energias limpas e baixas em carbono. E, por exemplo, a instalação de sistemas de ventilação e climatização eficientes. Ou seja, isso são tudo exemplos de ações que podem estar integradas num projeto de investimento e que são elegíveis neste mecanismo. Então, de forma complementar, as despesas elegíveis a este mecanismo, e detalhando mais, são a aquisição, substituição ou adaptação de equipamentos ou sistemas, equipamentos que gerem eletricidade, aquecimento ou refrigeração a partir de fontes de energia renováveis, os equipamentos para o armazenamento da energia gerada pelas instalações de energias renováveis, porque, como vimos, é possível de forma complementar energias renováveis, a instalação de energias renováveis serem elegíveis neste mecanismo. Também são elegíveis a ligação a sistemas de aquecimento e ao arrefecimento energeticamente eficiente e equipamento associado, bem como a construção e instalação de infraestruturas de recarga, como canalizações, quando instaladas no edifício. Também são elegíveis equipamentos para a digitalização do edifício, em especial para aumentar a sua inteligência, incluindo infraestrutura de banda larga no edifício, investimentos em telhados verdes e equipamentos para retenção e aproveitamento da água da chuva,
intervenções na otimização energética dos edifícios, aquisição e desenvolvimento de soluções digitais, software, tecnologias inteligentes ou licenças, estudos, diagnósticos e auditorias, designadamente energéticas e certificações e despesas com TOC-ROC. Ou seja, temos aqui uma ampla gama de despesas elegíveis neste mecanismo. Sobretudo, são despesas que possam ir ao encontro daqui de reduzir a pegada carbónica da empresa, tornar a empresa, a sua atividade económica mais sustentável, com uma menor redução de gases de efeito de estufa, tudo nessa ótica, para a otimização da eficiência energética do próprio edifício, uma vez que também são elegíveis intervenções na otimização energética dos edifícios. Relativamente às taxas de incentivo neste mecanismo, ou seja, uma vez que temos investimentos que podem ser, que não são em edifícios, nomeadamente a substituição de equipamentos do chão de fábrica, essas despesas podem ir até 100% do custo elegível, sendo que aqui o custo elegível pode ser o sobrecusto ou o investimento total. Ainda está por definir, temos que esperar a abertura do aviso. Por sua vez, os investimentos que estão diretamente relacionados com intervenções em edifícios, isto é, por exemplo, a alteração de uma fachada para a tornar, para lhe colocar uma cobertura e esta ser energeticamente mais eficiente. Aqui, nesse tipo de despesas, estamos a falar em despesa, uma taxa base de até 30%, que depois pode ser majorada, seja pela dimensão da empresa, seja pela localização ou pelo grau de eficiência energética que vai promover. Mas, por exemplo, aqui estamos a falar, por exemplo, numa intervenção em edifício, uma grande empresa, pelo menos poderia ter uma taxa de incentivo nessas despesas de até 30%. Se for realizada, se localizar no Norte Centro Alentejo, estamos aqui a falar numa taxa de incentivo de até 45%. No entanto, neste mecanismo existem aqui umas condições importantes e que importa já partilhar desde já, ou seja, é importante reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, no entanto, temos que garantir uma redução de pelo menos 30% em comparação com a atualidade, ou seja, a data atual, e depois emitimos X. É obrigatório que, com a implementação, aquisição desses investimentos com a aquisição, implementação e funcionamento, que esses investimentos permitam reduzir até 30% das emissões diretas e indiretas de gases de efeito de estufa. Como é que isso se verifica? Através de auditorias energéticas que têm que ser realizada uma antes a candidatura para aferir as emissões de gases de efeito de estufa e uma após a operação para aqui haver um comparativo e comprovar-se que existiu uma redução de pelo menos 30%. No entanto, uma vez que cada vez mais agora existe o cumprimento de normas que mais apertadas relativamente aqui à regulação das emissões de gases de efeito de estufa, temos que ressalvar que os investimentos neste mecanismo não são destinados ao cumprimento apenas das normas. Este aviso, relativamente ao período de candidaturas, está previsto abrir o concurso no próximo mês, no final do mês, dia 31 de maio. No entanto, à data encontra-se a decorrer o registro do pedido de auxílio, ou seja, o que é isto do registro do pedido de auxílio? Marca o início do projeto de investimento antes da abertura oficial do aviso. Isto permite que empresas que queiram, o aviso de abertura ainda não está aberto, mas queiram realizar já investimentos, podem fazer este registro do pedido de auxílio para iniciar esses investimentos e assim serem depois considerados na candidatura quando abrir o aviso. E este mecanismo está aberto para Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Um outro mecanismo deste sistema de incentivos do CIDS, que também é elegível para grandes empresas, é o investimento produtivo verde. E o que é que este mecanismo vai apoiar? Vai apoiar o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços de baixo carbono e inovadores através da incorporação de novas matérias-primas e novos processos e tecnologias, promovendo a sustentabilidade, a redução de consumos de recursos e o incremento da introdução de materiais recuperados nos processos produtivos e o uso eficiente de recursos. Ou seja, este mecanismo é
inovação produtiva, mas de âmbito verde, ou seja, queremos aqui inovação ao nível dos produtos, processos, mas sempre em mente que para essas inovações temos que recorrer a tecnologias de baixo carbono ou os próprios processos produtivos introduzam aqui materiais reciclados para promover aqui uma sustentabilidade e, de um modo geral, aumentar aqui a eficiência, um melhor aproveitamento dos recursos. Relativamente às despesas elegíveis para este mecanismo, temos então os ativos corpóreos, que são as máquinas, equipamentos, bem como equipamentos informáticos, ou seja, todos os equipamentos e máquinas necessárias, seja para o processo, seja para o produto, para a criação desse novo produto. Também são elegíveis os ativos incorpóreos, como licenças, softwares. Neste caso, as grandes empresas estão limitadas a 50% dos custos elegíveis. Outras despesas que são elegíveis é serviços de consultoria, estudos diagnósticos apenas para PME, e aqui também a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções também são elegíveis. Ou seja, queremos aqui as despesas elegíveis, é tudo aqui, queremos um novo produto que vai utilizar uma matéria-prima reciclada, e antes não utilizava essa matéria-prima, vai aqui haver a necessidade, por exemplo, de aquisição de novos equipamentos que permitam essa criação de produto com recurso a outras matérias-primas nunca antes utilizadas. Então, esses equipamentos por exemplo, são elegíveis neste mecanismo, e toda a necessidade a nível de softwares que seja necessário para a criação, por exemplo, desse produto. Quanto à taxa de incentivo neste mecanismo, este mecanismo poderá ter uma taxa máxima de cofinanciamento até 75%, sendo que, mais uma vez, é o somatório de uma taxa base à qual são somadas algumas majorações. Por exemplo, aqui estamos a falar que uma grande empresa poderá ter uma taxa de incentivo base logo de 30%, à qual pode ser somada, por exemplo, aqui uma majoração de políticas setoriais transversais ou territoriais, ou seja, estar alinhada com as políticas setoriais, somando assim 20%, garantindo aqui, por exemplo, uma taxa de incentivo de 50% face a estas despesas. Se no projeto de investimento se prever ainda a criação de emprego qualificado mais 5%, estamos aqui a falar numa taxa, em média, até 55% que uma grande empresa pode beneficiar neste sistema de incentivo. O incentivo, à semelhança de todos os mecanismos que eu fui falando, é incentivo não reembolsável. No entanto, este aqui poderá ter um formato híbrido, sendo que é uma parte não reembolsável e uma componente de empréstimo através de um instrumento financeiro financiado pelo Portugal 2030. Pronto, ainda está por decidir, estamos a aguardar a abertura do aviso para mais informação nesse aspecto. Aqui também tem condições importantes que importa desde já ressalvar. À semelhança do descarbonização e eficiência energética, aqui a implementação destes novos, para a criação destes novos processos, produtos, também tem que garantir que existe uma redução de pelo menos 30% das emissões diretas e indiretas, ou seja, temos que garantir que este novo investimento produtivo para a criação de determinado produto ou este novo processo vai também permitir aqui uma redução de 30% das emissões dos gases de efeito de estufa. E também terá de ser comprovada por auditorias energéticas, uma realizada antes e uma após a operação. E é muito importante que neste mecanismo não ter havido aqui uma relocalização do estabelecimento, ou seja, no estabelecimento onde se pretende realizar a operação, este estabelecimento não pode ter sido relocalizado nos 2 anos anteriores à candidatura e terá de haver aqui um compromisso que também não irá existir a sua relocalização nos 2 anos seguintes. Ainda não está aberto este aviso, nem existe nenhum mecanismo que permita aqui como o registro de pedido de auxílio. No entanto, segundo o plano de aviso, está prevista a abertura de aviso em maio para a região do Algarve, como dotação de 1 milhão, e entre maio e setembro para a abertura no Norte, Centro e Alentejo. Passando aqui a outro mecanismo do sistema de incentivos de transição climática e energética, também onde as grandes empresas também podem obter incentivo. Falamos então aqui da produção de energia renovável.
um mecanismo que pretende promover a produção e uso de energia renovável, no entanto, a partir de fontes e tecnologias ainda pouco disseminadas no mercado. E estes projetos devem corresponder a uma nova instalação que ainda não se encontra em funcionamento. Ou seja, aqui a intenção é promover, descentralizar a energia, a produção de energia, mas dando primazia a tecnologias ainda não disseminadas ou pouco disseminadas no mercado. Ou seja, excluímos já aqui a instalação de painéis solares fotovoltaicos, uma vez que já está bastante disseminada no mercado. Então, exemplos de outro tipo de tecnologias que podem ser enquadráveis neste mecanismo. Falamos aqui em produção de energia eólica offshore, produção de energia através do solar termoelétrico de concentração, produção de energia através do aproveitamento geotérmico, produção de energia oceânica, seja através de marés, ondas e correntes marítimas. Ou seja, dar aqui primazia a tecnologias que ainda não estão disseminadas, como os painéis solares fotovoltaicos. Neste mecanismo, então, as despesas elegíveis é todos os equipamentos e mecanismos e tudo o que seja necessário à produção dessa energia renovável. Portanto, são elegíveis todos os equipamentos e sistemas da produção de energia renovável, uma vez que, à partida, muita dessa energia poderá ser para autoconsumo das próprias empresas. Se existir a necessidade de adaptação de equipamentos para a utilização dessas energias renováveis, também são elegíveis essas despesas, bem como a instalação de sistemas de armazenamento para a energia produzida, uma vez que produz energia, o autoconsumo não gasta essa energia, existe aqui a possibilidade de instalação de sistemas para armazenamento da energia remanescente. Também são elegíveis a transferência de conhecimento e tecnologia através da aquisição de direitos patentes, licenças e conhecimentos não técnicos. Elegíveis também softwares, imaginamos que é necessário um software para controlo, gestão dessa produção de energia, é elegível neste mecanismo, bem como estudos, diagnósticos e auditorias, nomeadamente energéticas e certificações, e despesas com TOC-ROC. Relativamente ao incentivo que poderá existir neste mecanismo, à data, o que se sabe é que até 100% das despesas elegíveis podem ter incentivo. Está previsto abrir entre julho a novembro um aviso para as regiões Norte, Centro e Alentejo com uma dotação de 100 milhões. Pronto. Relativamente aqui à desmistificação das grandes empresas no Portugal 2030, como podemos ver, existem aqui vários mecanismos onde elas podem ser incluídas e onde podem ter apoios, desde aqui as mini-agendas, o Sistema de Investigação e Inovação e o Sistema de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, o IDI, e também aqui no Sistema de Inovação Transição Climática e Energética, onde existem aqui mecanismos específicos para apoiar aqui a descarbonização, a produção de energia renovável, bem como investimento produtivo, onde as grandes empresas podem ser efetivamente incluídas e ter apoio. No entanto, ok, isto é muito importante, mas existem aqui passos de o que é necessário para uma candidatura de sucesso. Isto é, vimos os apoios, vimos tudo, é muito bonito, mas agora, então, e para ter uma candidatura de sucesso? A pergunta, digamos assim, chave. No entanto, obviamente que não há aqui uma resposta direta e linear em que garanta isso. No entanto, há aqui várias recomendações que vamos dar que irão promover, então, aqui uma melhor candidatura e salvaguardar aqui que estamos a apostar no caminho certo. No entanto, convém desde logo referir que se pretende realizar uma candidatura é porque existiu aqui um projeto de investimento. Isto é, porque uma candidatura, o sistema de incentivos apoiam projetos projetos de investimento que efetivamente querem ser realizados. Ou seja, não é ter aqui, vou fazer uma candidatura e depois não existir a materialização desse projeto de investimento. Portanto, antes propriamente de pensarmos aqui numa candidatura, existe logo um projeto de investimento. Este projeto pode ter tido origem numa ideia, numa necessidade das empresas, por exemplo, de serem energeticamente mais eficientes, é uma necessidade,
E, no entanto, para materializar essa ideia, é necessário existir então um plano estratégico para a implementação da mesma, onde se vão definir os objetivos, fazer uma análise a toda a envolvente, interna, externa, análise de mercado, definir o plano de investimento, as fontes de financiamento e avaliar a viabilidade técnica, económica ou financeira. Ou seja, é muito importante existir estes passos para garantir aqui que a candidatura, uma possível candidatura, depois de ter a ideia consumada, o plano estratégico bem delineado com o investimento, então há aqui, parte-se então aqui para a candidatura deste projeto de investimento. E ao nível da candidatura, aqui várias recomendações que podemos dar para garantir uma candidatura de sucesso. Ou seja, tendo em conta o plano estratégico elaborado e bem definido, vemos então aqui, vamos perceber qual a melhor medida ou sistema de incentivo para esse que melhor se adequa, uma vez que, por exemplo, quero substituir os equipamentos por outros economicamente mais eficientes. Pronto, mas nessa substituição vou incorporar matérias-primas e vai dar origem ao novo processo, ao novo produto. Ok, há aqui se calhar 2 mecanismos que podem ser enquadráveis, seja a descarbonização e a eficiência energética, seja, por exemplo, o investimento produtivo verde. Então, pronto, é importante analisar bem esse plano estratégico, os objetivos, analisar o seu enquadramento com as políticas setoriais e o enquadramento, e depois enquadrar na melhor medida. E, paralelamente, temos que ver todas as condições de elegibilidade do projeto, do promotor, das despesas, à luz dos regulamentos aplicáveis. Um ponto importante também para uma candidatura de sucesso é sempre fazer uma simulação prévia do mérito do projeto, para perceber aqui o potencial da candidatura e perceber até que pontos podem ser aqui, pontos e formas que podem ser melhoradas. Por sua vez, é muito importante assegurar as fontes de financiamento do processo. Isto é algo crítico para uma candidatura de sucesso. No plano estratégico, plano de negócios, elas podem ter sido definidas, mas mais que definidas, para uma candidatura é necessário assegurar as fontes. Por exemplo, se estiver definida nas fontes de financiamento aqui uma componente de financiamento bancário. É crucial que as empresas falem com o seu parceiro bancário, expliquem o projeto, apresentem o plano estratégico, apresentem a viabilidade económica e financeira do projeto e, se possível, ter aqui até pré-autorizações desses financiamentos a quando da candidatura. É logo um ponto muito importante. Bem como é importante que, para uma candidatura de sucesso, os promotores consigam assegurar a disponibilidade de recursos físicos, humanos e financeiros à realização da mesma, ou seja, aqui o incentivo vai ser muito importante e vai ajudar muito na realização desse projeto de investimento, mas a empresa já tem que ter uma base em que garanta que, enquanto não existe o incentivo, consegue assegurar a prossecução do projeto. E também um ponto importante para uma candidatura de sucesso é a recolha atempada de elementos. As candidaturas, há umas mais, outras menos, têm uma parte burocrática em que exigem a submissão de elementos e é crucial não falhar nenhum, desde licenciamentos, orçamentos, entre outra documentação, e é necessário crucial uma recolha atempada desses elementos. De modo geral, uma candidatura de sucesso também é garantida aqui com uma preparação atempada da mesma. E, deste modo, e em jeito de conclusão, face à nossa experiência, daqui dos erros mais comuns versus os fatores críticos de sucesso de uma candidatura, é sem dúvida aqui aquilo que já fui falando aqui nos pontos anteriores como sendo pontos importantes para garantir uma candidatura de sucesso, e a não cometer, lá está novamente aqui as fontes de financiamento do projeto, que é algo crucial e comparativamente um fator crítico de sucesso é a preparação do projeto com antecedência suficiente e, já tendo o plano de negócios, plano estratégico, apresentá-lo a entidades financiadoras complementares, parceiros bancários, para garantir aqui que as fontes de financiamento estão asseguradas. Depois, aqui o deixar a candidatura para o fim do prazo também costuma ser um erro bastante comum, mas, no entanto, deve ser algo a evitar, uma vez que existe aqui a necessidade de documentação, pedido de orçamentos, que impacta todo o trabalho, seja do estudo económico ou financeiro, seja da submissão da candidatura.
e muitas vezes o desconhecimento das especificidades do sistema de incentivo é um erro muito comum, uma vez que o que veio aqui de apresentar são apenas, aqui em traços gerais, estes sistemas de incentivos, estes mecanismos e algumas das suas obrigatoriedades. No entanto, há outras mais que se tem que ver caso a caso. No entanto, é sempre muito importante, neste caso, recorrer à ajuda de profissionais especializados. Pronto. Concluindo agora aqui a apresentação e fui falando dos sistemas de incentivos e mecanismos para incentivos a grandes empresas. Obviamente que se para grandes empresas estão incluídas também todas as outras empresas, PMEs. Aqui temos um quadro, resumo mais abrangente à data do plano anual de avisos, do que está aberto e qual é a previsão. Sendo, por exemplo, aqui está a decorrer o sistema de incentivos de investigação e desenvolvimento empresarial em copromoção individual. No entanto, neste caso, as grandes empresas não são elegíveis. E está previsto abrir, por exemplo, para abril, para o final deste mês, uma inovação produtiva, mas apenas para PMEs, e mais para o último trimestre, internacionalização e qualificação. Pronto, é para dar aqui um bocadinho a conhecer outros tipos de sistemas de incentivos que estão a decorrer à data. De minha parte está. Espero ter ajudado aqui a contextualizar um bocadinho e a desmistificar aqui a exclusão das grandes empresas, e estamos abertos a perguntas e respostas. Muito bem, muito obrigada. E já temos aqui algumas questões que vou colocar. Sou grande empresa e quero realizar um projeto A&D em parceria com entidades não empresariais no sistema de investigação e inovação. Posso candidatar-me às mini-agendas? Pronto, depende. Assim, nesses moldes, não é logo possível. Ou seja, a grande empresa é elegível nas mini-agendas, como vimos, mas tem que ser em copromoção com uma PME ou Small Mid Cap, assim como as INESs. E aqui, neste sistema de incentivos específicos, é necessário haver investimentos de ID e inovação, ou seja, não basta existir aqui um projeto de investigação e desenvolvimento, temos que ter aqui a inovação produtiva que integre os resultados que foram das atividades de investigação e desenvolvimento. Uma outra. Quero substituir os meus equipamentos por outros mais eficientes que não recorram a consumíveis fósseis. Qual o melhor apoio neste caso? Pronto. A partir daqui dos mecanismos que acabei de falar e que pretende aqui apoiar a adaptação e substituição de processos que recorram atualmente a combustíveis fósseis para tecnologias de carbono limpas, é o primeiro, a descarbonização e eficiência energética, o qual está a decorrer o registro de pedido de auxílio, estando previsto a abrir o aviso no próximo mês. No entanto, temos que garantir que, ou seja, não basta substituir aqui, ou seja, quero substituir os equipamentos, é elegível, é viável, sim. No entanto, temos que aqui perceber qual é o impacto dessa redução, quanto vai permitir essa redução mesmo, ou seja, para ver se garantimos aqui os 30% da redução que é obrigatório neste mecanismo. Uma outra questão. Podem, entretanto, colocar questões que nós responderemos dentro do possível a todas aquelas que nos forem colocadas. Posso ter um projeto só de painéis solares fotovoltaicos? Existe limite de investimento para os mesmos? Pronto, investimento de painéis solares fotovoltaicos apenas não é elegível. Ou seja, pode existir apoio para a instalação de painéis solares, nomeadamente no primeiro mecanismo que falei, do CITES, no descarbonização e eficiência energética. No entanto, esta instalação tem que ser de forma complementar, ou seja, não pode ser o foco do projeto. Relativamente aos limites, à data ainda não sabemos especificamente se existe um limite, porque ainda estamos a aguardar o aviso de abertura. No entanto, se for à semelhança das descarbonizações que existiram no PRR no passado, o limite para essas despesas é ter 30% do investimento elegível, não contando com o investimento dos painéis.
Outra questão, como funciona o pré-registro para o incentivo de descarbonização? Ok, o pré-registro também no balcão dos fundos, em que temos que identificar a empresa, o objetivo e, sobretudo, ter o plano de investimento. Ter o plano de investimento que a empresa quer realizar para ser submetido, porque aqui o plano de registro é para permitir às empresas que possam iniciar os investimentos antes de abrir o aviso. Neste sentido, é importante que exista já a ideia, a necessidade identificada, o plano estratégico, onde se verifica aqui quais são os objetivos, verificar aqui a viabilidade económica, ver muito bem qual é o plano de investimento detalhado e também perceber aqui se permite reduzir os 30%. E depois é só proceder à submissão, o preenchimento de um formulário em que temos que lá colocar essa informação. Tem conhecimento de apoios abertos ou previstos para empresas do setor da cultura? Obrigada desde já pela apresentação. Do setor da cultura, à data não existe nada aberto, no entanto, porque o que existe assim de maior foco estava no último slide no plano anual de avisos. No entanto, podemos ficar alerta e se surgir algum aviso específico para a cultura, partilhar. Já existiu no passado, que eram nos bases territoriais específicos aqui para a cultura, no entanto, à data estão encerrados. Deixem-me só ver se existe. A UNIT ajuda as empresas no pré-registro? Sim. Nós ajudamos desde o pré-registro, porque o pré-registro é aqui, digamos que é formalizar o início do investimento. E o pré-registro não significa que depois é necessário proceder à elaboração da candidatura na mesma. Aqui o pré-registro é oficializar, ou seja, para se verificar o efeito de incentivo às empresas e não estarem em cumprimento com iniciarem despesas antes da data de abertura do aviso. Nós ajudamos nesse processo todo, desde o pré-registro, a elaboração da candidatura, na realização do plano estratégico, também tudo aqui acompanhamos esta fase toda. Portanto, ou contactando-vos ou contactando os balcões do Banco Inter, naturalmente que conseguiremos. Não temos mais nenhuma questão de momento, pelo que agradecemos e passamos a palavra a uma. Desculpe, como é que o Banco Inter pode complementar estes apoios? Esta respondo eu, Sofia. A não ser que saibas a resposta e eu deixo para ti, uma vez que és especialista, como todos podemos ver pela apresentação, que é especialista nesta parte de fundos e tudo o que é o detalhe destes avisos que estão a ser lançados consecutivamente pelo abrigo do PT 2030. Bem, respondendo à pergunta, o Banco Inter, como podem ter reparado, e ao longo destes últimos anos tem dado um enfoque muito grande naquilo que são os fundos europeus. Aliás, nessa dimensão acaba por ser estratégico para o Banco Inter e para o crescimento que o Banco Inter tem, apoiar os projetos de investimento das empresas, ou das suas empresas, ou potenciais empresas, em várias dimensões. Eu diria que a primeira dimensão acaba por ser esta, prestar informação, e para isso disponibilizamos parcerias com consultoras, nomeadamente a UNI que está aqui presente. Uma segunda dimensão é, em complemento àquilo que é a candidatura, aquilo que fazemos é, desde que as empresas o necessitem, mas à partida existe sempre essa necessidade, nem que seja numa parte, numa percentagem do total do investimento em que existe a necessidade de capitais alheios, o Banco Inter está disponível para analisar as operações e ver as necessidades que têm, que podem ser de curto, médio prazo, como podem ser mais de médio e longo prazo. E, portanto, temos as ferramentas e a tipologia de produtos que permitem apoiar as empresas mediante o prazo e mediante o investimento que é necessário fazer. Espero ter respondido. Agora sim, não há mais nenhuma questão. Passamos ao encerramento. Muito obrigada. Cabe-me a mim também o encerramento. Eu diria que foi mais um webinar que acho que correu muito bem. Acho que foram prestadas as informações e feitas as desmistificações relativamente àquilo que poderá ser o papel das grandes empresas neste quadro comunitário, no PT 2030.
as grandes empresas acabam por ser muitas vezes um motor das PMEs, porque existe uma cadeia de valor que é feito para até ao produto das grandes empresas e, portanto, pelo facto de se poderem aqui, em alguns avisos que estão a ser lançados e que estão em vigor do PT 2030, as grandes empresas em associação, quer com NISIs, quer com PMEs, poderão aqui alavancar muitas vezes aquilo que é a estratégia de crescimento das próprias PMEs. Fazendo face a uma necessidade, muitas vezes, de desenvolvimento de determinados produtos que as grandes empresas têm. Por outro lado, acredito que a informação que foi aqui disponibilizada é muito importante, porque foi feita com muito detalhe, embora acredito que a marcação de reuniões com as equipas da Unit, como o Bernardo disse e bem, tem 50 consultores a aguardar o contacto e para vos poder ajudar, quer na preparação da candidatura, quer depois na própria submissão, quer na parte da monitorização de como é que está a execução da candidatura, quer a identificação de riscos e fatores críticos de sucesso. Acho que foi passada aqui uma mensagem e informações que espero que quem esteve presente e quem teve a oportunidade de ouvir tenha, leve para casa e que caso haja uma necessidade de alguma reunião, quer as equipas do Banco Inter, quer as equipas da Unit estão disponíveis para essa marcação de reunião. Se não forem clientes do Banco Inter, os nomes temos um site, temos os contactos todos disponíveis em vários meios e, portanto, aquilo que vos peço é, se tiverem um projeto, contactem-nos e nós tentaremos ajudar-vos e apoiar-vos em conjunto com a Unity e os outros parceiros que temos na concretização daquilo que é o vosso projeto. Desde já agradecer uma vez mais à Unity, à Sofia, ao Bernardo e a toda a equipa que por trás deste webinar nos apoiou à sua realização, e agradecer a todos os que estiveram aqui presentes uma vez mais, e espero que no futuro possamos aqui trazer mais webinars com temas que possam ser importantes para as empresas e que possam ajudar-vos no vosso dia-a-dia. Muito obrigado uma vez mais.